Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. LR e hoje eu vou falar para vocês sobre esporão do calcanhar, aqueles esporões famosos do calcânio que dá dor no pé, certo? Antes de eu falar disso, lembre-se, se inscreve no canal, deixa a ajuda de sempre, dá aquele like, compartilha com todo mundo. Vamos espalhar o nome do canal aí, fazer ele crescer, tudo bem? Gente, então é o seguinte, você pode ter esporão no pé na parte da frente do calcanhar ou na parte de trás do calcanhar. São duas doenças diferentes, tratamento parecido para as duas, tá? Sem precisar de remédio, sem precisar de injeção, nada disso. É puramente alongamento e eu vou falar para vocês como é que faz isso. Então você pode ter a fasciite plantar ou você pode ter a doença de Haenlund. Basicamente dois nomes diferentes para falar um processo que acontece de forma igual, inflama e você tem a formação dos esporões. Existem vários tipos de doenças que podem fazer dor no pé da frente, na parte do meio do pé. Hoje a gente vai falar das dores de trás do pé, que são esses esporões. Que isso que realmente é muito mais comum. Aquela famosa dor atrás do pé, atrás do calcanhar, que dói quando você pisa logo cedo pela manhã ou antes de dormir, aquela dor empontada, tudo bem? Você tem que entender como é que funciona basicamente o movimento do pé humano. E eu vou mostrar só os músculos que interessam, tá? Os músculos que estão envolvidos nisso aí. Existem milhões de músculos na parte da perna, na parte do pé. Eu vou falar só os que estão afetados. Dá uma olhada na imagem aqui do lado, eu vou fazer meu editor trabalhar. Aquele abraço, Micão, você sempre está comigo. Olha aqui na imagem, você tem um esquema de um pé normal, tá? Você tem esse tecido que vai por baixo, essa partezinha branca que ele está mostrando aqui para vocês, e você tem a parte de cima do pé, do calcanhar. Atrás é o tendão de Aquiles e por baixo é a fáscia plantar. Essas duas continuações, essas duas extensões, é músculo, é tecido muscular. Músculo ele serve para contrair e puxar as suas extremidades. Por isso que a gente gera movimento no corpo humano, no pé, na mão, no braço, porque tem músculo que liga o osso e o músculo contrai. E aí você faz o movimento. Fáscia plantar, ele faz esse movimento aqui com o pé, ó, esse tipo de contração. Sabe quando você tá com frio naquela noite de inverno, vai na cozinha para tomar um leite, pisa naquele chão frio pra cacete? Então, você deixa o pé contraído desse jeito, né, para ficar só em contato com o calcanhar e com os dedos do pé, para não ficar com aquele frio, tudo bem? Agora, o tendão de Aquiles, que é esse tendão que passa aqui atrás, que puxa o calcanhar, olha o movimento da tela, ele faz o movimento de abaixar o pé, que é este movimento aqui. Eu não vou falar desse movimento daqui, ó, agora, porque esse movimento vai ser importante no final do vídeo para a gente falar da outra doença que também faz isso, que é o outro esporão. Então acompanha aí que você já vai ver. Falando primeiramente então da fasciite plantar, que é essa inflamação da face, o que que acontece? Esse tecido de músculo que ele liga a parte de frente do calcanhar até os dedos do pé, até a pontinha dos dedos do pé, igual eu mostrei na imagem para vocês, pode inflamar. Geralmente quando o paciente fica em pé por muito tempo, ele já tem um peso um pouco maior, passa o dia inteiro subindo escadas, não senta para momento nenhum, usa aquelas sapateirinhas rasas, sabe? Sapato bem raso que não tem nenhum amortecimento ou nenhuma elevação, isso que começa a inflamar. Você tem essa contração ali o dia inteiro, você piora a contração desse músculo e ele pode inflamar. É isso que dói, é esse músculo contraído que não relaxa. A gente dá remédio para ajudar? Claro que dá. Só que se você dá remédio, uma hora o remédio passa, o efeito passa, você não consegue controlar mais. Então, para resolver isso, a gente tem técnicas de alongamento. Técnicas que você estica esse músculo e ele relaxa finalmente, parando a tua dor. Tudo bem? O que a gente vê então no raio-x desses pacientes? Dá uma olhada no raio-x normal de um paciente normal. Olha o calcanhar que o editor está marcando aí para vocês. Olha como ele é regular, como as linhas seguem certinho, como é um osso sem calos, sem bico, sem nada. Isso é o exame de um paciente normal. Agora, o paciente que tem as doenças que eu falei para vocês, fica desse jeito aqui. Você percebe que o calcanhar, olha onde o editor está marcando, você vê que tem uma ponta na região de baixo e tem uma ponta com uma coisa meio suja na região de cima. A de baixo é esse osso querendo esticar, é esse músculo que está puxando o tempo todo, o corpo dá a resposta da mesma forma, ele cria mais suporte, ele cria esse bico de papagaio, que não é para estar ali. A mesma coisa na parte de trás, quando fica ali aquela coisa de movimentação todos os dias, batendo naquela região, puxando aquele músculo o tempo todo, você tem essa região que começa a calcificar também, você tem esse bico de papagaio que fica voltado para cima. E para você, paciente que adora vir pedir raio-x só para ver o seu esporão de estimação, não é isso que dói, tá bom? Não é o esporão em si que dói. O que dói são os músculos
músculos estão inflamados e eles que começam a doer, tá? A resposta do esporão que a gente vê no raio-x é só uma resposta de adaptação, mas o que dói são os músculos e é neles que a gente precisa trabalhar. E eu vou falar agora para vocês como que faz o tratamento para não precisar ficar tomando remédio. Primeiro, para fasciite plantar, que é a mais comum de todas. A gente precisa estender esse músculo, relaxá-lo, certo? Para que ele não fique contraindo, não fique gerando aquela coisa tensa, aquela dor o tempo todo. Como é que a gente faz isso? Dá uma olhada nos alongamentos aqui. São 2 praticamente. O pessoal gosta de falar mais de 10 alongamentos, eu gosto de 2. 2 deles já resolve bastante, porque o princípio é o mesmo. O primeiro deles é encostar a mão na parede e esticar a perna igual você está vendo aí na imagem, certo? Sempre com contato da sola do pé no chão, sem levantar, e deixa esticar mesmo, sente aquela coisa atrás da perna. 5 a 10 minutinhos já está de ótimo tamanho. Ah, eu não gostei, achei chato, não sei o que. Faz o de baixo então, pega uma garrafinha de água, uma bolinha de tênis, alguma coisa ali redonda, móvel, coloca embaixo do pé, igual você está vendo na figura também, faz o movimento de vai e volta, vai e volta. Você vai relaxando cada vez mais essa fáscia e a inflamação vai parando, a contração do músculo vai parando. E não tem motivo para vocês não fazerem isso em casa, certo? Paciente que volta em consultório, fala que não resolveu, é paciente que não fez, que ficou com preguiça de fazer, preferiu tomar remédio e não fez os exercícios de alongamento, tá? Quem faz, eu garanto para vocês que resolve, ajuda e ajuda muito, tudo bem? Agora, em relação à doença de Henglund, o tratamento dela é alongamento também, só que um alongamento diferente. Por quê? Se você lembrar da imagem que eu mostrei para vocês, você tem a formação de um osso atrás do calcanhar, certo? Ele fica mais pontudo atrás do calcanhar. Se você faz o movimento de levantar o pé, de fletir o dorso do pé, a dorsiflexão, que é aquele movimento que eu mostrei no começo, que o editor colocou novamente, você faz o quê? Você faz esse movimento aqui. Correto? A parte de trás, ela está pontuda. Se você faz este movimento, segue meu dedo. Essa região da pontinha aqui, ela bate naquele tendão que está descendo, aquele tendão de Aquiles. Se ela fica batendo nesse movimento aqui, o tendão fica inflamado. E se você fizer aqueles exercícios que eu falei no começo para fasciite plantar, você acaba piorando a doença de Henglund, porque esse ossinho que fica atrás, ele fica batendo no tendão que fica descendo. E como é que faz então o paciente que tem essas duas coisas, que tem esses dois tipos de inflamação? Você tem que fazer exercícios diferentes, alongamentos diferentes, que são esses dois aqui, tá? O primeiro aqui, ele é um alongamento meio vergonhoso, né? Mas percebe que você não está tirando o pé do chão, você não está fazendo esse movimento de levantar o pé. Você desce o teu corpo, você curva o teu corpo, tentando deixar sempre os joelhos eretos, certo? E tentando alcançar os pés com suas mãos, tudo bem? Percebe que você está alongando sem necessariamente fazer isso aqui. Ah, eu tenho doença na coluna, eu tenho dor na coluna, não sei o que. Tudo bem, então faz o de lá, que é a menina que está mostrando pra gente. Fica nas pontas dos pés, pega um apoio, uma cadeira, alguma coisa e vai levantando e abaixando. Levanta e abaixa, levanta e abaixa. 5 a 10 minutinhos todos os dias está de ótimo tamanho. Lembrem-se, as mudanças de estilo de vida também tem que acontecer, tá bom? Paciente que é obeso, que tem sobrepeso, a gente sempre orienta a perder um pouco de peso, porque nenhum músculo também aguenta sobrecarga diariamente, certo? Se você usa aquelas rasteirinhas que não tem elevação, para esse tipo de coisa é um horror, tá? Então é bom você pegar pelo menos um sapato que tem uns 2 centímetros de altura, ficar com o calcanhar um pouco mais elevado que a parte da frente do pé, certo? Porque se você deixa alinhado, você machuca demais essa face. Esse músculo ele tem que ficar contraindo o tempo todo para manter o balanço do corpo quando você anda. Se você fica em pé o dia inteiro, é uma coisa que piora ainda mais, tudo bem? É claro que cada um tem a sua rotina, tá? O seu trabalho, a gente não consegue mexer muito nessas coisas, mas essas dicas que a gente dá geralmente ajuda bastante, principalmente os exercícios de alongamento. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Faça os exercícios em casa se você tem isso. Se você tem alguma dessas doenças, algum desses problemas, faça você em casa antes de passar em consulta. Passa para alguém que realmente tem esse problema. Eu garanto que vai resolver. Tudo bem? Fiquem com Deus, aquele forte abraço e tchau.